Buenas, pessoal do Caverna, tudo bom? Comigo tá tudo mais ou menos bom, que é a segunda vez que eu tô gravando e aí eu fiquei meio puto. Primeiro que eu tô com dor nas costas, uma dor assim descomunal nas costas. O imbecil foi inventar de fazer agachamento com 100 quilos na academia, e aí machuquei as costas, caguei nas costas, que... Assim, depois, na hora não dói, velho. Na hora você não sente nada. Eu terminei o treino lá, treino de perna, falei, ixi, mano, vou sair daqui monstro. Saí parecendo um monstro, velho. Com as pernas tudo estouradas, assim, monstrão. E cheguei em casa, foi esfriando. À noite eu já tava com as costas quebradas, velho. Já não tava mais sentindo nada. Aí, depois, então, foi só tristeza. E bem, aí eu tô ferrado aqui com dor nas costas pra caramba. Ainda consegui treinar braço no sacrifício essa semana, ou seja, treinei braço e perna, até que valeu, né? Treinei assim o mais necessário, assim eu treinei, mas vai ficar faltando costas, né? Que também é importante treinar, e peito, mas fazer o que? É a vida. E cara, tá doendo, velho. As costas tá doendo assim, tipo, no nível de que ontem eu tava andando torto, velho. Aí eu já comecei a pensar no Ronnie Coleman, velho. Que o Ronnie Coleman, ele anda torto assim também, cara, porque ele cagou nas costas dele, né? Porque ele fazia agachamento com, sei lá, 300 quilos, entendeu? Então, ele acabou se ferrando, ele acabou ficando com as costas cagadas, né? E não só isso, fazia meio terra lá com 500 quilos, sabe? Ele literalmente fazia aquelas coisas lá que os acho que é powerlifting, né? Que chamam os caras que ficam levantando, fazendo fio terra lá. Fio terra não, puta que pariu. Desculpa, é que esse é meio terra, eu sempre confundo com fio terra, ouvinte, peço perdão. Eles ficam lá fazendo meio terra e aí eles ficam levantando aquela bosta lá. Então acho que é powerlifting. Ele fazia pegar o mesmo peso que esses caras, só que tem um problema, cara, ele não era profissional. E o cara foi literalmente estourando a coluna dele, os discos da coluna dele pouco a pouco. Até que ele ficou um merda, velho. Ele ficou travado, entendeu? Já era. Então, é nesse nível que eu comecei a pensar que eu ia ficar. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar igual o Ronnie Coleman. Vou ficar um merda, perdi a postura. Eu tava andando torto, velho. Eu tava meio que andando com os peitos assim pra frente, parecendo um galo, entendeu? Então, eu tava andando uma merda, cara. É tristeza. Eu pensei que eu ia ficar torto daquele jeito até o fim da minha vida. Mas não, hoje eu já tô melhor. Hoje eu já tô pelo menos conseguindo manter a postura, né? Então, um alívio aí, né? Mas ainda tá doendo pra caramba. Então tem essa parte negativa. Mas o ouvinte não tá aqui pra saber dos meus problemas, né? O ouvinte tá aí pra se divertir, pra se esbaldar. E agora sim, né? No meu programa convencional de segunda, o episódio que eu postei não, né? A Caverna postou, saiu na meia-noite de hoje, né? Então foi quinta, no caso saiu. Não vai ser todo dia quinta que eu vou ter mais um programa aqui. Eu só postei ali porque eu fiz o vídeo e eu queria postar no meu canal. E eu acabei postando aqui no Caverna na quinta, né? O Caverna postou no caso na quinta. Mas não vai ser o dia, não, toda quinta tem mais vídeo, não. Vai ser normal, ó. Durante a semana vai ter um dia aí que às vezes vai ter um vídeo meu. Às vezes vai ter semana que vai passar em branco, sei lá. Por quê? Porque eu já expliquei, né? Meu canal tá bichado. Eu já expliquei naquele vídeo também, né? Meu canal eu tô bloqueado do YouTube. Então eu não posso postar nada, nem salvar vídeo, que é a parte que eu acho mais merda. Que às vezes eu escuto uns ponk lá da hora pra caramba, não consigo salvar. E eu tenho que calar que nem um bosta, memorizando o nome da música pra depois voltar e salvar. Então isso é meio triste. Então é isso que tá acontecendo. E quando voltar, né, eu puder postar, eu também não vou postar muita coisa, porque o meu canal tá literalmente a um strike de sumir do YouTube. E eu não quero perder esse perfil, né, nem esse canal, porque o canal, eu fiquei muito feliz com o que tá acontecendo, tá crescendo rápido e tal. E eu gosto de produzir vídeos para aquele canal em específico. Mas, né, eu espero que não caia, mas caso cair já tenho reserva feito. Mas eu acho que não vai cair não, vamos confiar em Deus que não cai. Que se cair eu ia ficar meio chateado, mas eu acho que não cai não. Então por isso que eu vou ficar por aqui no Caverna até a poeira dos strikes abaixar.
que são 3 meses. É a última vez que eu vou falar isso. Próximo vídeo eu vou ficar quieto, vou só fazer o vídeo. Eu só tô querendo enfatizar bem pra todo mundo aí que é meu inscrito, que vê esse vídeo, vai ficar, legal, então é por isso que ele não tá postando nada. Então beleza. Então é isso, ouvintes, né? Não tem mais muito o que falar. Mais uma coisa assim, você que tá ouvindo isso aqui vai estar na segunda, né? Então provavelmente já vai estar disponível o vídeo. Eu e o Ronin Errante, a gente gravou uma entrevista com o nosso amigo Vivi. Quem é Vivi, Super Brau? É o Viriato, eu gosto de chamar ele de Vivi. Apesar que eu não sei se ele gosta de chamar de Vivi. Vou perguntar isso pra ele hoje, eu acho que não. Ou Bases, né? Ele curte ser chamado de Bases também. Então, é aí que tá. O Bases, o Vivi ou o Viriato, a gente gravou uma entrevista com ele. Se tudo deu certo, a gente gravou, né? Caso ninguém morreu, a energia na casa de ninguém acabou. A gente gravou com o Vivi. E aí a gente falou sobre Big Pharma, que é um tema legal, que eu que tive a ideia de falar. E aí a gente comentou lá um pouco sobre Big Pharma, eu, o Roninho e o Vivi. Então é isso. Espero que vocês curtam, né? Depois que vocês assistirem isso aqui, vocês podem ir lá na Sociedade da Edição, que é onde está lá a nossa entrevista com o Vivi. E aí vocês vão lá e se inscrevem lá na Sociedade da Edição. Eu não prometo que o Vivi vai aparecer todo dia lá, mas é uma boa iniciativa, a gente começou lá, então espero que vocês curtam. O projeto não é muito meu, é mais do Ronin e do Cherokee, e eu acho que o Sandman não também, o Sandman é mais convidado também. Então ajudem o projeto lá do Ronin e do Cherokee, que é um projeto bom, e eu quero que eles cresçam porque eu gosto do pessoal que tá lá, entendeu? Então é isso. Não tem mais muito o que falar e já vamos introduzir ao tema, né? Introduzir. Ai, que delícia, introduza em mim. Ui, ui, ui. E por que eu tô falando desse jeitinho meio safadinho? É porque hoje o tema do vídeo, cara, é sobre pornografia. E tem uma coisa sobre a pornografia que é um grande problema. Porque eu não posso colocar o título do vídeo falando sobre pornografia. Isso eu tenho certeza que não vai dar certo. E o Caverna vai se ferrar por causa disso. Então, eu não sei qual que vai ser o título desse vídeo. Eu vou literalmente falar pro Caverna, mano, inventa um título aí, cara. Porque eu não sei, entendeu? Qualquer coisa que eu for colocar tem risco do YouTube derrubar o vídeo. Ainda mais comigo aqui, que eu realmente acho que tem alguém que não tá gostando muito do meu conteúdo e quer me derrubar. Eu sei que isso aí é meio síndrome de perseguição, mas eu até agora não engoli aquele vídeo do Elliot Roger lá que caiu. Eu engoli um vídeo que eu falava de pastel caindo, aí a gente engole, né? Falou da Terra Prometida, beleza. Eu engoli um vídeo também que caiu, onde eu comentava... Pô, qual foi o meu outro vídeo que caiu mesmo? Esqueci. Puta, eu literalmente esqueci qual foi o meu outro vídeo que... onde eu comentava lá da comunidade dos ursinhos coloridos, né? Vulgo LGBT. Às vezes, sei lá, encaixou em algum... Achei meio estranho já. Até porque o título era falando sobre a comunidade LGBT. Não tinha nada demais no título. Mas, né, o vídeo caiu. E tinha uma parte do vídeo que eu falava lá dos caras que usavam lâmpadas fluorescentes para agredir as pessoas de sexualidade um pouco duvidosa. Tinha, mas eu não elogiava, né? Eu falava que achava aquilo errado tal, mas era engraçado, não posso negar. Mas, né, o YouTube foi lá e derrubou aquele vídeo. Então, né, beleza. Eu engoli, não achei muito correto, mas engoli, né? Fazer o quê? Achei meio estranho já. Agora esse daí do Elliot Roger, eu até agora não entendi por que caiu. Então, então se tem alguém aí querendo me ferrar, cara, pode ser que tenha, então eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Então, beleza. Vamos continuar, né? Eu acho que não tem ninguém não, eu tô só dando uma de doente mental, mas vamos continuar. E hoje a gente vai falar sobre a pornografia. Eu nem sei se eu posso ficar falando muito essa palavra pornografia, então eu vou falar sobre porn. Falar igual o Newman, né? Falar tudo em inglês, porn. Você fica consumindo aí conteúdo porn? Você tá desgraçando sua alma, cara. É assim que o Newman fala. Então vamos lá. Ouvintes, para início de conversa, a gente tem que dar a introdução da origem da pornografia, né? Onde começou. E ela começou, cara, num lugar engraçado. Vocês devem estar se perguntando, onde foi, Superman? Onde foi? Foi lá no Oriente Médio. É claro, essa é uma das muitas origens da pornografia. O conteúdo erótico, cara, tá presente aí na humanidade há séculos, né? Mas, aonde ela começou a ficar uma coisa assim, um pouco mais satânica, uma coisa assim, um pouco mais... Opa, isso aí tá meio... calma aí, né, pai? Isso aí tá
Tá meio merda isso aí, né? Calma aí, né, rapaz? É claro que já tinha conteúdo erótico até no cinema americano, se você for dar uma olhada aí. A Mary Morrow, né? Esse pessoal aí era um conteúdo assim um pouco mais explícito. E teve até aquele filme mais adulto, né? Da Mary Morrow. Não sei se vocês sabem, mas ela gravou um filme adulto, a Mary Morrow. Ou não? Ou eu tô só falando merda aqui. Bom, eu não sei, mas dizem que ela gravou, né? E aí é uma das lost mídias aí que você pode encontrar. Então dizem que ela gravou, ou era uma sósia muito parecida, né? Então não dá pra saber, mas dizem que ela gravou. A questão é, esse tipo de conteúdo, ele já tá aí na humanidade há muito tempo. Mas teve um pessoal que entendeu que esse tipo de conteúdo, ele poderia ser usado como uma arma de guerra. Um pessoal que literalmente fez esse conteúdo se tornar proeminente e numeroso em todo lugar que você vai e de fácil acesso, né? Esse pessoal é muito inteligentinho e os ouvintes já sabem quem são. Eu não preciso ficar falando aqui quem são. Mas, né, vamos voltar um pouco no tempo, lá para os momentos críticos, né, que Spastel viveu. Para quem não sabe, ouvintes, Spastel não existe desde sempre. Eu não sei se todos os ouvintes sabem, acho que a maioria sabe, mas Spastel, cara, existe na história da humanidade há pouco tempo, cara. Spastel é mais novo que o Brasil, inclusive, né? Então, Spastel, ele foi criado no intuito do quê? Vocês devem estar se perguntando. É o seguinte, os Jujubas, cara, eles estavam meio que, supostamente, né, alguns, né, estavam na merda, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E eles não tinham nação, eles não tinham uma pátria, né, eles sempre foram um povo sem pátria, né, essa é a história que eles falam, né, que eles são um povo sem pátria, é um povo que foi expulso de todas as pátrias, é um povo perseguido, porque eles são um povo escolhido e eles foram perseguidos. E aí criou-se Spastel. Só que Spastel não foi criada assim, tipo... Vamos supor que o Spastel fosse aqui em São Paulo. O que não é muito difícil, que aqui em São Paulo, cara... Os ouvintes paulistas vão saber, cara. Aqui em São Paulo, ouvinte paulistano no caso, e o paulista também, né? Que tem uma diferença. Quem nasce em São Paulo, estado, é paulistano. Quem nasce em São Paulo, cidade, é paulista, né? É só uma explicação, mas vamos continuar. O ouvinte paulistano e paulista, a gente sabe muito bem o que acontece aqui em São Paulo. Em São Paulo tem uma elite meio suspeita, né, meio jujuba, que meio que mexe os pauzinhos aqui, principalmente na cidade, mas no estado também. Então eles mexem em bastante coisa e eles estão meio que alojados aqui. Aqui em SP, cara, tem bastante jujuba, inclusive... tem muito aí paulista aí, cara, que tem paulistano, né, que tem descendência, né, um cara assim descendência não, né, que tem ancestrais que eram meio jujubas, né? Então, sei lá, não é nenhum problema isso, claro que não, tipo, dane-se, mas é só um adendo aí. Eu mesmo, por exemplo, Super Bra, eu acho que se você pesquisar em minha árvore genealógica, aí pode ser que você encontre algum jujuba. Eu tenho algumas suspeitas, cara, que eu vi um vídeo falando que se você tiver sarda, a probabilidade de você ter ancestral jujuba é alta. Eu não sei porquê, mas eu vi falando. Então, vai saber, né? Então, eu tenho sardas, eu tenho umas sardinhas na cara. É bonitinho, cara. Eu sou um gato. E eu tenho essas sardinhas na cara e eu fico, pô, será que eu tenho alguma coisa aí? Vai que, né? Aí eu posso me tornar um jujuba honorário, né? Quem sabe? Mas não, infelizmente não. Eu acho que eu não tenho, mas tudo bem. Eu acho que é até bom não ter, né? Eu não vou sofrer nenhum tipo de perseguição postumamente. Mas vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência. E os jujubas, se fosse aqui em São Paulo, né? O Spastel fosse em São Paulo, o que ia acontecer? Você acha que eles iam chegar, fazer um acordo? E o presidente do Brasil, né, que na época era o Getúlio Vargas, né, no pós-G era o Getúlio Vargas. Aí ia chegar no Getúlio Vargas e ia falar, ô Getúlio, o que foi? Então, você não quer vender um pedaço de SP pra gente, não? Aí o Getúlio, pedaço de SP? Como assim? Não tô entendendo. Não, um pedacinho de SP, porque aí a gente tá sem casa, né, você sabe que a coisa tá feia pra gente. Você não quer vender um pedacinho de SP? O Getúlio ia falar, beleza, vendi. Poderia ser assim? Poderia, mas não foi, cara. O que aconteceu é que do dia pra noite os territórios da Palestina, cara, que eram lá do povo palestino que vivia lá, passaram a ser dos jujubas.
E aí os caras chegaram, ó, isso aí agora é nosso, beleza? Aí os caras ficaram, não, cara, não tá muito certo não. E Spastel meio que... Spastel tem um plano de expansão. Spastel tem um plano de expansão, cara. Então eles querem dar uma expandidinha, uma aumentada. E aí quando eles chegaram lá naquela região, eles enfrentaram um certo problema. Que o povo falou, mano, esses caras não são daqui. Então, que merda que esses caras estão fazendo aqui se eles não são daqui, entendeu? Inclusive tem vídeo, isso aí já é mais atual, de Jujuba, que chega lá numa casa, entendeu? O muçulmano árabe lá, ele tá vivendo naquela casa lá, tipo há uns 300 anos, a família dele tá naquela casa. E ele chega lá, o Jujuba, e fala, ó, essa casa aí agora é minha, viu? E aí o cara, mano, não, cara. E o Jujuba, e eles são folgados, velho. Eles são folgados, eles são arrombados. Eles chegam lá, e aí, a casa é minha, viu? Aí o cara, mano, não é sua. Aí ele, é minha sim, entendeu? Essa propriedade é minha. Aí o cara, por quê? Porque o Estado falou que é meu. E acabou, entendeu? É muito bom, cara. Eles fazem isso, é claro, porque eles veem todo mundo que não é Jujuba como animal, né? A gente sabe disso, mas vamos fingir que não. E aí chegou e eles formaram lá o estado de Spastel. Quando Spastel formou, né, eles tiveram muito problema com relação aos árabes e aos povos ali da Palestina, ou aos outras pessoas que viviam ali. Porque, cara, eles estão invadindo, eles estão literalmente invadindo aquele lugar, né? Eles podem dizer que não, mas é a verdade. Spastel está invadindo lá, a gente sabe disso, é um estado ilegítimo, né, formado por invasores, né? E eles estão lá naquela região e o povo ficou puto. Então, por muitas vezes, eles tiveram que guerrear, né? Eles tiveram que lutar contra esses povos. E aí, né, aí eu acho engraçado, essa parte que eu acho engraçada, né? Que o Neocon fala assim, ai, mas Spastel, se os árabes abaixarem as armas, as batalhas acabam, as guerras acabam. Se Spastel abaixar as armas, a Spastel acaba. Será que é isso mesmo? Eu não sei, viu? Eu não sei, mas... devido aos recentes ataques à Síria, né, onde eles literalmente jogam bomba na Síria, só de brincadeira. Os caras tá passando lá de avião lá e só vão jogar uma bomba na Síria. Aí os caras, vamos zoar, né, vamos. Aí eles pegam, se reúnem lá e jogam a bomba em cima da Síria, né, só de zoeira, só de brincadeira. Então eu não sei se os árabes abaixarem as armas, né, se esse pessoal aí abaixar as armas, a coisa vai ficar muito boa pra eles, né? É o que dizem, né? Mas eu não sei não, viu? Parece que não, mas só parece. Então, durante todo o século XX e século XXI, o Spastel teve que, por muitas vezes, né, guerrear com esses países, né? Teve aquela vez que literalmente juntou o Egito e toda a turma lá, a turma ruim, né? Os vilões se juntaram lá para acabar com o Spastel, só que eles não conseguiram, né? Então, fora que Spastel, né? Eles sempre querem fazer uma não, nós somos indefesos, nós somos coitados, entendeu? Não há ninguém para nos defender. Mentira, entendeu? Eles têm literalmente os Estados Unidos ali do lado deles a todo momento. De qualquer merda mais grave que der, os Estados Unidos vai defender eles. Então, não é muito assim que funciona a coisa lá, mas tudo bem. E você deve estar se perguntando, posso perguntar, tá bom, mano, você já falou demais. Por quê? Por que eles fazem isso? É o seguinte, ouvintes. Eles perceberam isso, né? Que a gente tá na merda, tá aqui guerreando. O que a gente pode fazer pra meio que dar uma ajudada, né? Sim, vamos mostrar pornografia pros árabes. Vamos jogar lá um monte de pornografia pra eles, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eles foram os primeiros a perceber que esse tipo de coisa poderia ser usado não só como um meio de descontração e recreação, seja lá como você vê pornografia, mas sim um meio de batalha, um meio de divisão, um meio de ilusão de povos. E é isso que eles começaram a fazer. E então o soldado árabe lá, ou sei lá, o árabe médio que nem tava batalhando com os caras, começou a perder tempo vendo pornografia. Ele começou a se tornar um escravo daquilo. E ele começa a ficar burro, começa a ficar imbecil. Os estímulos vão deixando ele cada vez mais idiota, né? Então, isso começou a ocorrer. Tanto é que Spastel até hoje usa mulheres como uma fonte de propaganda a favor de seu estado. Quantas vezes aí no seu Instagram
Você já não viu aquela israelense, né? Com a bandeirinha de Israel aqui no peito, né? Com um fuzil na mão, toda feliz lá com a roupinha de soldado. Então, eu sinto informar, ouvinte, mas aquilo provavelmente é uma prostituta vagabunda, né? Ela faz serviços noturnos, sei lá, e ela faz aquilo justamente para propagar, né, fazer uma propaganda pró-Israel, né, pro neocon médio ver aquilo e falar, ai, meu sonho, mulher armada, bonita e inteligente, né, mas não, cara, é só uma propaganda pró-Spastel, então tem isso também, né, que eles usam a favor deles, e isso é muito comum, inclusive, eu fico muito puto quando eu vejo o neocon falando dessas mulheres, cara, eu acho isso repugnante. Mas tudo bem, vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência. É um estado legítimo, vamos fingir que é. Então você vê que eles fazem todo esse esquemão aí, né? Para propagar, né, o estado deles, né? Para deixar o estado deles mais favorável aí no mundo. Mostra a mulher, usa pornografia para ferrar com os árabes, né? E eles fazem tudo isso. Só que até então, ouvintes, até o começo ali do século 21, por aí, nesses tempos aí, a pornografia era uma coisa assim, tipo, você vai ver mulher pelada numa Playboy, você vai ver mulher pelada assim, às vezes no programa do Gugu ou no do Faustão, né? Às vezes ou no BBB, né? Às vezes uma mina tá lá, ela paga um peitinho assim, né? Só, sabe? Sabe aquela, ela tá lá tipo, ui, peitinho, aquela famosa pagada de peitinho. Aí todo mundo, nossa, pagou peitinho, mané. Aí todo mundo vai atrás do peito lá, nossa, olha só. Eu não sei qual foi, acho que foi a última aí, como é o nome dela, aquela nordestina lá, mano, ela pagou um peitinho ferrado, velho, no último BBB aí, os caras que pagam lá o pay-per-view do BBB, é sério, gente, tem gente que paga pra ficar 24 horas assistindo o BBB, eu imagino como é a vida dessa pessoa, mas o cara que paga lá isso, quando ela pagou o peitinho, cara, tem gente que paga e fica gravando, porque aí eles conseguem streamar de forma pirata, no Facebook ou em outro lugar aí. E aí o cara o cara paga e fica lá filmando. Então, hora outra, velho. E eu nem acho que é safadeza. Algumas já são pra ficar famosa mesmo. Juliette, lembrei o nome dela. A Juliette lá, cara, ela foi tirar o sutiã, a camisa. E aí, mano, ela pagou um peitão ferrado, velho. Ela pagou literalmente um peitão assim, de tipo, os dois peitão dela ficar à mostra na câmera. Então, era desse jeito que as pessoas elas acabavam vendo algum tipo de conteúdo erótico. Não era muito fácil você ver mulher pelada na internet. Você via em filme, você via geralmente assim naquela Cineband privê que passava. Mas não era uma coisa assim fácil, assim, de tipo, eu quero ver uma mulher pelada agora. Eu vejo, entendeu? Se eu quiser eu posso ver. O ouvinte aí pode ver, entendeu? Todo mundo, eu quero ver uma mulher pelada. Aí você procura lá e pronto, você já viu. Simples, entendeu? Mas naquele tempo não. Naquele tempo era muito difícil de você ver uma mulher pelada. Era uma coisa assim, não, muito difícil também não era. Já tá mais fácil, mas era difícil. E os jujubas eles perceberam que, pô, calma aí, com o advento da internet, dá pra gente meter um negócio aí pra ficar legal, né? Um negócio assim de mulher pelada. E foi isso que eles fizeram. E daí, cara, daí que começa, quando a internet começou a ficar mais famosa, assim, uma coisa mais povão e mais de fácil acesso, que você não precisava fazer grandes sacrifícios, né? Esses sites de conteúdo adulto, conteúdo erótico, eles começaram a brotar, cara, era um mundo de coisa assim, de pornografia, cara, era um mundo de coisa. Inclusive, eu sempre fico na dúvida, mas aonde os ouvintes acham que foram gravados os primeiros filmes pornôs, né? As primeiras coisas pornô. Eu deixo no ar aí, se o ouvinte quiser dar uma olhada depois, mas boa parte deles aí, né? Então, vou continuar. E aí, esses sites, essas coisas começaram a ficar famosos. Então um monte de gente via, um monte de gente assistia. E daí que saíam os grandes, né? Que é o... Todo mundo sabe. Não vamos dar uma... eu não conheço, nunca ouvi falar. Xvideos, Pornhub, tem o RedTube, mas cara, RedTube é muito porco, velho. Eu não sei como tem nego que consegue ver pornografia pelo RedTube, cara. É sério, o RedTube, cara, que merda, entendeu? Meu Deus. Tem vários. E esses sites, a boa parte deles, cara, tem o mesmo dono.
ou sei lá, tem o mesmo grupo, ou donos da mesma etnia, do mesmo grupo étnico. Então vocês já entenderam, ouvintes, vocês já entenderam. E eles ganham um mundo de dinheiro com isso, cara, um mundo de dinheiro com isso, é muito dinheiro. Aí você deve falar, mas eu, Superbar, eu entro aqui no site pornô, Superbar, e aí eu procuro aqui pro vídeo da pornografia e eu não pago nada, eu só assisto e saio. Legal, eu fico muito feliz pra você. Mas quando você clica nesse vídeo, você vê o anúncio lá do Libdigel, né? O Libdigel. Aí você vê o cara lá com aquele pau assim imenso, né? Tá, você fala, mano, eu queria ter um pau desses. Eu queria ter um pau desses, cara. O Libdigel. E quanto você acha que o Libdigel não paga pra colocar lá o anúncio dele? Não só o Libdigel, como milhares de outras marcas e outros produtos. E fora as pessoas que consomem pornografia pagam. Porque chega um nível que a pessoa ela se torna tão escrava da pornografia que ela paga, viu, ouvinte? Você ouvinte média aí deve falar, ai, eu nunca pagaria pra ver uma mulher pelada, mas tem gente que paga, velho. Tem Coomer que literalmente segue assim a atriz pornô em todas as redes sociais e paga pra ver conteúdo exclusivo dela, entendeu? e tem mesmo, né? Se não tivesse, não ia ter mulher aí, tipo, se vendendo aí facinho na internet. Então, você vê tudo isso nesse site de pornografia e é óbvio que eles saem lucrando horrores com isso, horrores, né? Tem a propaganda lá do Brasino, né? Sites de aposta aí também pagam, até porque os sites de aposta e os sites pornográficos, todos eles têm o mesmo dono, entendeu? Ou donos da mesma etnia, então eles estão lá e cá, né? Inclusive aposta, ouvinte, aposta é pecado, viu? Aposta não é uma coisa muito legal, cara, assim. Eu entendo se você o ouvinte faz, mas não é uma coisa assim muito aprovada, assim, tipo de, não, cara, aposta não é muito legal de se fazer não, ouvinte. Mas eu quero fazer, tudo bem, faça. Eu não vou dizer que você é o pior dos pecadores por isso, mas não tá certo, entendeu? Eu, inclusive, já tentei fazer aposta, cara. Eu só quebrei a cara, velho. Porque, não, quebrei não. Porque olha que coisa legal. Eu ia apostar num jogo do Corinthians, né? Aí o cara, Corinthians, né? Corinthians é um time de merda, cara. Um time de merda. Eu acho que nem tava na Série D o time. Corinthians na Copa do Brasil lá. Um time horrível, cara, horrível. Sabe aquele time que pingado que o Corinthians bate no Corinthians, qualquer time, né, grande, pega no começo da Copa do Brasil? Então, era um desses. E aí, cara, eu falei, vou apostar, né, um jogo tranquilo desses, eu acho que o Corinthians vai ganhar. Cara, não é que o Corinthians empatou o jogo 1-1, cara, e quase perdeu, velho. então, velho, não aposte, cara. Eu não apostei porque eu fui impedido por parentes, mas eu tava muito afim de apostar. Eu não apostei que meus parentes ficam enchendo o saco falando, mano, não aposta, velho. Não aposta, não tá certo, isso aí vai dar merda. Entendeu? Todo mundo da família falou, mano, não faça isso. Aí eu acabei não fazendo, mas senão eu ia fazer e ia me ferrar. Mas tá bom, vamos continuar, né? Aí, cara, o que acontece? Esses sites, eles lucram muito, cara. Lucram demais. E tem muita gente assistindo, não é verdade? Tem muita gente assistindo. O ouvinte aí, cara, vamos ser sinceros, o ouvinte não precisa mentir, cara. Eu acho uma coisa engraçada que tem aqui na esgotosfera, que são os super morais, né? Que são os caras assim, os pastores e os padres, né? Depende aí da sua denominação. Mas os caras, eles ficam, sabe, larpando de que eles, não, eu sou não sei o que. Cara, não, velho. Não, todo mundo erra, velho. Você já deve ter assistido pornografia em algum momento da vida. E se você assistiu recentemente, tudo bem, cara. Tudo bem não, tá errado. Você tá dando dinheiro pra elites satânicas globalistas. Mas você errou, cara. É um erro assim que, tipo, no nível a nossa sociedade tá tão imersa na merda que um erro desses, cara, não é que é um erro leve, é um pecado assim como todos os outros. Mas é compreensível, cara, porque os estímulos sexuais na mídia, em todos os lugares, eles são tão grandes que, sei lá, o cara que fica 1 ano sem consumir esse tipo de conteúdo, cara, ele é um herói, cara. Então, eu entendo, ouvinte. E depois eu vou dar uma dica mais pro final do vídeo de como você consegue se livrar da pornografia, né? Ou como você consegue se livrar aos poucos. Mas não vai ser agora. Então vamos lá. Tem muita gente assistindo, os ouvintes perceberam. E dessas pessoas assistindo, vem um fenômeno, cara. Tem um fenômeno aí muito legal. Legal nem tanto, né? Mas tem um fenômeno muito curioso.
que é o que? Pessoas normais, né? Pessoas normais sem nenhum tipo de... Eu já vou explicar o porquê que eu desconfio muito de atores e atrizes pornô profissionais. Mas antes eu vou falar de pessoas normais. Pessoas normais, com vidas normais, com rendas normais, começaram a adentrar no universo pornográfico. Ou seja, antes, na antiguidade, uma mulher para se tornar prostituta, ela tinha que estar na merda. Ela tinha que estar na merda. E um homem para ser garoto de programa, ou sei lá... Você sabe, né? Antigamente tinha uns reis aí que gostava de sei lá, de um novinho assim, sabe? Curtia aquele novinho, aquela sayurizinha, sabe? Gostava de um fanboyzinho. Sempre teve isso aí na história. Então, um homem pra ser um fanboy, algumas coisas tinham que acontecer, cara. A primeira, ou ele nasceu muito pobre e aí os pais acabaram vendendo e ele se tornou esse tipo de coisa. Ou sei lá, cara, ou ele já nasceu nessas condições. Um homem, pra se tornar um escravo sexual, cara, é mais difícil do que a mulher. A mulher não. A mulher, ela nascia lá, às vezes ela vivia uma vida normal, se casava, só que os pais já tinham morrido, né? Sei lá, às vezes os pais morreram cedo, ou os pais vivem em um país diferente, o noivo levou para um país diferente, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Mas vamos supor que tá só a mulher e o noivo lá vivendo, o marido no caso. E o marido morreu, foi pra guerra e morreu. Essa mulher ficou viúva, cara. E ela não tem filhos adultos que possam cuidar dela, ou sei lá o que. Ela ficou viúva. Então, o que ela vai ter que fazer, cara, pra sobreviver? Ou ela vai ficar pedindo esmola, ou ela vai virar prostituta, cara. É mais ou menos o que acontecia. Então, muitas das prostitutas, elas vinham de uma condição ruim de vida. Só que hoje em dia não. Hoje em dia tem um fenômeno que é literalmente gente que aceita se expor na internet fazendo sexo por dinheiro. Claro, eles vão ganhar dinheiro, mas eles não precisavam daquele dinheiro. E tem muita atriz que é assim. Tem muita atriz que vem de condição boa e tipo, tá fazendo aquela merda porque quer, porque literalmente se sentiu interessado. E isso vem do alto consumo de pornografia e dos altos estímulos que hoje em dia a gente tem. Então, o cara vê em filme o engrandecimento lá do transudo, o cara vê na própria mídia lá o sexo sendo tratado, quanto mais sexo você fizer, melhor. Ai, que top, o cara é ator pornô e todo mundo engrandece, né? Que nem o Kid Bengala. O Kid Bengala, todo mundo gosta dele, acha que o Kid Bengala... Não, cara, o Kid Bengala é um bosta. O Kid Bengala... Primeiro, o pau do Kid Bengala é uma bosta, velho. Eu não sei porque nego supervalorizou ter pau grande daquele tamanho desse jeito, cara. Pau, velho. Eu sei que falar de pau é meio merda, mas... Ouvinte, pau. Pau, velho. Se tu tem um pau de 15... Opa, tive que dar um corte, cara. Mas pau, vamos falar de pau. Cara, pau, velho, é a verdade. A pio suprema dos paus. Se tu tem um pau de 13, 14 centímetros pra cima, velho, seu pau tá bom, velho. Você não precisa ficar chorando, sofrendo por causa... Não, cara, tá bom. Entendeu? Tá bom. Entendeu? O que aconteceu para as mulheres supostamente serem tão exigentes sobre o pau é simples, cara. É super estímulo. E no fundo, cara, a mulher nem quer pau grande, velho. Não quer. Isso é a maior mentira que tem na história da humanidade, cara. Essa merda aí de pau grande é a maior mentira que tem. Essas minas ficam fingindo que é pau grande, mas não quer. Porque pau grande, cara, é uma merda. Eu ia falar que pau grande machuca, mas como que eu sei que pau grande machuca, né? Então... Mas a realidade não é essa, cara. As meninas, elas falam isso porque elas estão tão imersas nesse universo pornográfico quanto os homens. Então elas pensam, eu quero um pau grande, não sei o que. Mas não quer, no fundo é só uma vagabundinha aí de merda. Entendeu? Qualquer coisa lá que entrar lá, ela é que é piranha, entendeu? E fica fingindo aí coisa que na verdade não é. Então, ouvintes, não se deprimam se o pau de vocês é pequeno, cara. Pequeno assim, nem pequeno, mas sei lá, não é um colosso, né? Que nem anda no Moro, me mostra o colosso. Não é um colosso, cara. Entendeu? Então não fiquem, acabou minha vida, eu vou morrer triste. Não, cara, isso aí é golpe de mulher vagabunda. Não precisa se preocupar com isso, entendeu? Mas vamos dar sequência. Você vê caras que nem o Kid Bengala, se nem é o Kid é fera, o Kid come não sei quem, né? Então, essas pessoas, diante de tudo isso, elas falam, eu quero ser igual a eles, eu quero ser igual a esse pessoal, eu quero ser bem tratado aonde eu vou, né? Porque hoje em dia esse tipo de gente é bem tratada e eu quero ser igual a eles, fora os infinitos MK Ultra aí que tem na sociedade. Então começou-se um mundo de pessoas
normais que quiseram adentrar no universo pornográfico, né? Homem, assim, você até dá um desconto, que o cara quer comer uma gostosa. Mas mulher, cara, mulher se tornar atriz pornô que é meio puta, né? Meio merda, né? Porque, cara, sei lá, qual que é a honra que tem ali? Nenhuma, né? Pra mulher, nem pro homem, mas pra mulher é pior, que ela tá sendo exposta. Ela tá sendo exposta como uma vagabunda ali, cara. Então, essas pessoas entrarem no universo pornográfico só mostra o grau da degeneração e loucura que a gente tá, né? Pessoas normais que do dia pra noite falou, não, eu quero ser ator pornô. Então, tá uma merda. Mas, tem uma coisa assim que eu já acho um pouco mais estranha, que são as atrizes pornô profissionais, não esse amador. Que no Brasil, a gente não tem muito disso, que a maioria do pessoal do pornô brasileiro é amador, não tem profissional. Eles vão falar que são profissional, porque tudo aqui é, eu sou profissional, mas não é uns merda que fica lá se fudendo literalmente. E aí eles ficam, eu sou ator pornô profissional, mas não, é uma merda. Agora, esses mais top de linha assim, que ficam nessas literais indústrias pornográficas todas, essas meninas, eu suspeito um pouco da origem delas, cara. Eu não sei porquê, mas eu acho meio... eu não sei. Algumas, eu acho que realmente foi o caso do pessoal Brasil aqui, que falou, eu vou virar atriz pornô porque, sei lá, é legal e eu vou ser famosa. Outras não, cara. Outras, eu realmente acho que tem a ver com aquela coisa que eu falei lá no vídeo do tráfico humano, que às vezes pegaram uma menina dessas enquanto ela era pequena, e aí, sei lá, induziram ela a se tornar isso. E o ouvinte tem uma coisa curiosa, mas às vezes os pais que criaram ela, supostamente os pais dela, eles criaram ela já para esse propósito, só que fingindo que são pessoas normais aos olhos da sociedade. E aí eles foram só enfiando uns estímulozinhos ali nela, umas coisinhas ali, para ela se tornar o que ela é. Pode ser que aconteça isso, viu, ouvinte? Tem muita coisa assim que não duvide de nada. Então, eu duvido um pouco dessas atrizes pornô aí mais famosas, da origem delas, entendeu? Fora a pornografia assim, até aquela mais pesada, né? Que essa aí você só encontra em Chan, ou até mais profundo, né? que é, sei lá, pornografia de enfiar um rato dentro da coisa, da mulher. Esse pessoal aí, cara, é certeza que é tudo tráfico humano, tudo doente mental, tudo esquizo. Qualquer coisa que você imaginar é esse pessoal aí. Então, tem tudo isso, cara, no universo pornográfico, cara. Tráfico humano envolve com certeza abusos. Eu já vou falar de abusos. Antes de falar de abusos, a gente tem que citar uma pessoa meio engraçada, que é a Mia Khalifa. Porque a Mia Khalifa, cara, ela ficou famosa, eu não sei se os ouvintes sabem, mas o primeiro filme pornô que a Khalifa fez, cara, ela tava de burca. E isso aí chamou muita atenção dos árabes, que ficaram putos da vida, cara. Eles ficaram putos pra cacete, cara. Ela até hoje recebe ameaça de morte de árabe, cara. Então, olha só que merda. Inclusive, a Mia Khalifa, cara, quando eu estudava, tinha umas 30 minas na minha sala. Tô exagerando, claro. Tipo, na minha sala não, mas na escola, assim, que parecia a Mia Khalifa, velho. Era uma coisa assim de louco, entendeu? Então, é só um fato aí, só um adendo aí pro ouvinte. Então ela foi ficando famosa, tal, por causa desse vídeo. E ela depois tentou sair, né, desse mundo do pornô. Ela é, eu acho que é disparada, né? Ela e aquela Lana Rhoades lá, né? São as duas atrizes pornô hoje. A Mia Khalifa nem tanto, que ela parou, mas elas são as mais disparadas, assim, de tipo ter patrocínio, de ser famosa, assim, sabe? Nesse nível. E ela tentou sair. Ela tentou sair desse universo, ela tentou sair desse mundo. E ela... Quando ela supostamente saiu, ela gravou um vídeo lá falando umas coisas, um vídeo meio estranho. E pouco tempo depois, ela começou a vender pack, ela voltou a vender pack. E dizem até que ela vai voltar a gravar filme, ou até já voltou a gravar. Não sei. Mas eu acho isso estranho, cara. Eu tô gravando isso aqui pela segunda vez, e na primeira vez eu não pensei, não parei muito pra pensar nisso. Então olha só, que bom que eu tô gravando pela segunda vez. Mas eu acho estranho, porque... né, fez todo aquele escarcéu pra depois voltar a vender pack? Será que não teve alguém ali por trás que ou ameaçou ou sei lá, reintroduziu ela no estado de indiferença que ela tá? Porque
Toda atriz pornô, cara, quando ela tá dando eu não sei se os ouvintes sabem disso, mas quando a atriz pornô tá lá sendo arregaçada por dois negões, né? O negão tá batendo na cara dela assim com um pau, e o outro tá estroçando o rabo dela com um pau de 40 centímetros. Ela não tá sã, cara. Eu não sei se os ouvintes sabem, principalmente as profissionais. As normais aí, as do amador brasileiro aí, pode ser que estejam. Mas estejam assim, entre aspas. É que a gente sabe que quem vai fazer pornô é tudo doente da cabeça. Mas as profissionais lá dos Estados Unidos, elas não estão sã quando elas estão fazendo aquilo. Elas estão drogadas, cara. Elas estão, sei lá, cheio de LSD no rabo, ou qualquer outro tipo de droga aí que você possa imaginar. Por quê? Pelo simples fato de quão insuportável é a humilhação, cara. Pra uma mulher, ela tá sendo gravada enquanto dois caras estão destroçando ela, acabando com a honra dela, cuspindo na cara dela, passando pau nela, e ela tá lá naquela coisa assim, nua, entendeu? Totalmente ali, tipo, e agora, entendeu? Então, o ouvinte pode pensar que não, ela faz isso, que ela é uma cachorra safada. Ela é claro. Ó o motoqueiro aí, ó. Isso aí é a Mossad, viu? Quer atrapalhar o vídeo. Ó o macacão ali com a moto. É o macaco. Então, vamos voltar. Mas, ela tá lá naquela situação, cara. Ela é uma cachorra safada, claro, porque ela ela se dispôs àquilo, né? No fundo a gente sabe que ela é. Mas, cara, olha o lado humano também, né, ouvinte? Eu sei que dá raiva, a gente tem raiva de mulher e é normal, e até é um pouco bom você ter um pouco de raiva. Não muito, mas um pouquinho é bom você ter. Então, olha o lado humano um pouco, cara. Ela tá lá naquela condição. Você acha mesmo que você, ouvinte, em sã consciência, sei lá, vamos supor que tem uma mulher escutando isso. Eu acho que é quase impossível, mas se tem uma mulher escutando, você aceitaria isso? Você que tá ouvindo aí é mulher, você aceitaria um cara 2, 3, até 4 lá te destroçando no meio e você ali fingindo que tá gostando? Eu não sei, mas eu acho que alguma droguinha ali tem que rolar, cara. E até droga pros caras, viu? Até os caras, eles estão drogados fazendo aquilo. Porque, mano, tem muito cara que, tipo assim, ele fica envergonhado. ou sei lá, o pau do cara às vezes não é daquele jeito no filme, entendeu? Eles metem umas drogas lá pra aumentar o pau. Tem um monte de coisa, cara. Ou sei lá, toma Viagra pra ficar de pau duro por muito tempo. Tem muito dessas merdas, cara. Só o ouvinte aí, Jorge, acha que não, eu sou um merda. Fica todo inseguro porque se lota de pornografia, cara. E aí acha que tudo é igual na pornografia, entendeu? Então, ouvintes, tem muito disso, de drogas sendo injetadas nas meninas. Injetadas não, as meninas tomam droga pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Inclusive, um filme que aborda isso muito bem é o Taxi Drive, cara. Taxi Driver, né? Porque quando o Robert De Niro, ou o Travis, né, chame como quiser, ele encontra lá puta, esqueci o nome da mina do filme, caramba, a prostitutinha lá, menor lá, ele encontra ela. Vocês perceberam algumas coisas? A primeira, né, tem um cafetão lá que fica por trás dela, e esse cara, ele tem uma função. A função dele é a seguinte: ficar enchendo o rabo daquela mina de droga. Porque quando ela tá lúcida, ela não quer ficar naquela situação. Ela quer fugir dali. Mano, eu não quero ficar aqui, entendeu? Eu tenho família, eu tenho pais, eu quero ir embora desse inferno. Isso aqui não é pra mim, entendeu? Eu não nasci pra ficar dando a bunda pra um monte de velho rico em um gueto de Nova York, entendeu? Ela quer se mandar dali. E é por isso que o cara tem a função de ficar sempre dando droga pra ela. Porque se ela fica lúcida, ela quer se mandar dali. Então, é meio pesado isso, mas é o que acontece muitas vezes com essas atrizes pornô, cara. Lúcida, cara, elas não querem fazer aquilo. Tipo, elas são safadas, você não vai negar, porque elas estão se dispondo àquilo. Ninguém, até onde a gente sabe, né, tá obrigando elas a fazerem aquilo. Mas tem aquele lado de tipo, mano, tipo, eu tô na merda aqui, velho, alguém me ajuda, sabe? Entendeu? Então elas têm que ficar drogadas pra fazer aquele tipo de coisa. Então, sempre que o ouvinte vê um filme pornozão lá de dois negão trincando uma menina no meio, cara, pensem um pouco, cara. Levem a mão à consciência e tipo, mano, que crueldade que estão fazendo com essa mina, né?
E tem, cara, tem infinitos abusos na indústria pornográfica, cara, infinitos. Então, cuidem, ouvintes, cuidem pra vocês não se desensibilizarem aí no meio. E no final, né, agora já aproximando pro fim, tem uma das últimas coisas que eu acho a mais preocupante da indústria pornográfica, que é a seguinte, e eu deixei pro final justamente por isso. É o PC siqueirismo, que é o cara que encheu o rabo de pornografia, tipo, de todo gênero, tipo, de todo quanto é coisa ele assistiu, e chegou uma hora que ele começou a sentir atração por pessoas pequenas, se é que vocês me entendem. E aí, ele começou a, como que eu posso dizer, a procurar por esse tipo de conteúdo. E agora eu tenho que fazer um aviso a todos os ouvintes desse vídeo. Se você tem parente pequena, se você tem filha, se você tem irmã mais nova, não seja imbecil de colocar a foto dela na internet. Principalmente sozinha, cara, desacompanhado. Porque é o seguinte, tem algumas coisas que podem acontecer. Esses caras que põem foto da filha de biquíni na internet, criança, vocês são burros. E eu não perdoo esse tipo de comportamento. Ah, mas é na inocência. Ah, mas ninguém vai perceber. Ah, você que tá vendo com olhos de maldade. Você que vê mal. Não é eu que vejo maldade, cara. Eu tô vendo uma pessoa que vê maldade nisso, entendeu? Não é que eu tô vendo maldade na pessoa pequena. Eu tô vendo maldade em quem vê maldade na pessoa pequena. Então você põe lá a foto da sua filha de biquíni, ela menor de idade. Menor de idade não, vai. Criança, vai. 6, 8 anos, 10 anos, sei lá. E posta lá, ai que linda mesmo. Cara, tem um mundo de cara que fica o dia inteiro no Instagram só olhando fotinho assim, cara. Entendeu? E fazendo aquilo. E isso é o menos pior. Tem gente que literalmente fica procurando pessoas assim, pessoas pequenas que sejam interessantes interessantes assim, não é que eu sinto uma atração sexual por, não, é o seguinte, tem cara que vê, opa, essa menina aqui tem potencial para quando ela crescer, ela se tornar uma, ou se não, até quando ela é nova, às vezes o cara, aí sim, gostei, vou atrás, e aí nesse cara que vai atrás, filhão, tem um monte de louco que perde filho por causa disso, tem filho raptado por causa disso, que o cara viu a filha do maluco na internet, caçou, fuçou ali, descobriu a localização deles, foi atrás, sequestrou e pronto. O cara nunca mais viu a cara da filha. Então, não sejam Jorges de colocar foto de parente menor de idade na internet, cara. Não sejam, cara. Simplesmente não façam. Ah, mas Super Bra, eu quero botar uma foto aqui com a minha filha. Legal, pega uma foto, ó, deixa sua filha do seu lado assim, tira você junto. Entendeu? E pronto. Eu não gosto particularmente. Eu acho que se um dia eu tiver filho e tiver rede social ou sei lá o que, eu não vou ficar colocando foto. Eu acho meio imbecil. Mas se você quer colocar foto, então sempre, né, cautela, põe ali. Mas sabe, eu não colocaria, mas se você quer, então ponha. Mas tenha cuidado, cara, porque isso aí dá uma merda federal. Então não faça isso. Tudo bem, agora que eu já falei disso, vamos entrar nesse ramo. E esse ramo é onde está o tráfico humano, cara. É o ramo da pornografia, é o ramo escuro, é o ramo cruel. É onde tem um pessoal menor de idade ali, bem menor de idade no caso, que está fazendo esse tipo de coisa. Esse pessoal, a maioria, foi raptado, cara. Ou se não foi vendido para fazer esse tipo de conteúdo. E as condições de vida dessas pessoas não são boas, cara. Ou pior, esse pessoal tá tipo vivendo em casa com os pais e os pais são condizentes e até praticam esse tipo de coisa com o filho. Então, isso acontece muito e é uma coisa, cara, que está cada vez mais comum. Nos próximos anos, vai ser cada vez mais comum você ver um Jorge que se lotou de pornografia a vida inteira e acabou caindo nesses estímulos. Até porque eu, Super Bra, eu tenho o seguinte pensamento, a seguinte teoria, que eles já estão deixando a pornografia uma coisa mais voltada para esse meio, para esse tipo de coisa. Ou seja, eles estão começando a dropar uns estímulos ali para cada vez mais a gente não, mas tipo o Jorge, o cara que é mais fraco, o cara que tem as amarras morais menores e às vezes tem uma mente que é mais fácil de controlar, ele ser levado a aceitar ou praticar a pedo, né, a pedo. Então o que acontece? Cara, esse vídeo não vai pro ar, velho. Não tem como, é intancável. Então o que acontece? Tem lá aquele vídeo, Step Sister, né? Step Sister ficou presa no não sei o que. Então
é lá os Step Sister lá se ferrando. Aí tem aquele vídeo da My Daughter Take Me, sei lá, esse título aí todo ferrado, de tipo, eu comi minha filha. Nossa, que pesado. Ou sei lá, aquelas atrizes que estão vestindo roupas infantis, né? Ou elas estão com algum amuleto, alguma coisa infantil ali no corpo dela, algum adereço infantil, uma pulseirinha de Hello Kitty, uma bolsinha de coisa. Então, eles estão cada vez mais voltando, aos poucos, claro, e bem aos poucos, a condição pornográfica para algo para ser uma coisa que vai se tornar infantil, né? Então, que nem aquele vídeo lá aquele meme, né? O eterno meme lá do sofá, né? Que tem a mina branca lá no sofá, sentada no sofá, e tipo assim, 10 negão atrás, sabe? Gigante. Aquela menina, cara, ela, se você observar as características físicas dela e as roupas que ela tá vestindo, são roupas infantis, né? Então, cada vez mais você vai vendo, né? O que tá acontecendo, o que eles estão fazendo, o plano deles, né? Então, Superbra, eu não duvido que daqui a uns anos, espero que não aconteça, mas espero que essa merda que eles estão fazendo no mundo caia ou seja destroçada antes. Mas daqui a uns tempos, cara, eu não sei se vai ser difícil você entrar em uma aba de um site pornô e aparecer um vídeo lá de menor de idade, cara, entendeu? É nesse nível que tá caminhando a coisa. E eles querem que caminhe pra isso. Então, ouvinte, já chegando perto do final, não, simplesmente não, cara. Se você puder, se você tiver forças, mantenha-se longe da pornografia. Mas caso você não tenha forças, eu vou agora dar uma dica de como você pode ir se livrando da pornografia aos poucos. Porque não adianta, cara. Quando você corta, você tá lá, num dia você tá vendo lá um vídeo lá da Elisa Sanches lá, transando com um maluco. No outro você corta isso. Não tem como, você pode ficar tipo 5 meses sem. Quando você voltar, a recaída é uma merda, velho. Você vai cair na bosta. A recaída é pior. Então tem algumas dicas de como você pode sair desse tipo de conteúdo. O primeiro comece, cara, a tentar, cara, tipo, se masturbar sem pornografia, tipo, pensando na sua amiga gatinha da escola, ou sei lá o que. Se você acha que é muito difícil, tenta, cara, eu sei que é meio merda, mas o melhor jeito de você parar de ver pornografia, cara, é ir pra uma igreja católica. Entra lá, confessa e para de ver essa merda. Mas caso você ouvinte seja Jorge e não quer ir, então faz o seguinte, tenta ir aos poucos saindo dessa merda. Então tenta, sei lá, parar de ver pornografia. Tenta olhar só foto daquela sua amiga gostosa. E aos poucos tenta parar de ver as fotos dela e começar só a imaginar. E aos poucos tentar parar de imaginar e parar de bater, entendeu? Aí talvez você consiga. Eu particularmente, Superbra, não posso falar que eu sou o herói super moral de que eu não vejo nenhum tipo de filme adulto, ou eu não me masturbo, tô aqui há 60 anos sem masturbar. Não, eu não sou esse tipo de cara. Eu já vi pornografia. Hoje em dia eu tô mais de boa quanto a isso, ainda bem. Tipo, agora eu adotei essa estratégia de tipo aquela famosa homenagem, né? Então às vezes quando dá muita vontade eu meto aquela homenagenzinha na hora do banho. E de boa, né? Dou aquela desestressada. Mas assim, pornografia, cara, é uma merda. E se você não consumiu, o que eu acho difícil quem tá assistindo esse vídeo não ter consumido, se você não consumiu, não consuma, porque é o melhor que você pode fazer. E pra se livrar dela é muito difícil. Então pare, imediatamente, pare. Não assista esse tipo de conteúdo, entendeu? E é isso, espero que essas dicas sejam úteis. Lembrando, a melhor coisa que você pode fazer é ir pra uma igreja católica, se confessar e tentar parar com essa merda. Mas caso esteja, sei lá, na sua alçada atual, a melhor coisa que você pode fazer também é meio que tipo tentar seguir essas dicas aí, entendeu? E não paguem curso. Como parar de me masturbar. Isso aí é imbecil, você tá jogando dinheiro no lixo, entendeu? Porque geralmente esses cursos de parar de masturbar, eles vão simplesmente direcionar o seu vício pra outra coisa. Então o cara às vezes consegue parar com a punheta, mas começa com o crack. Então parem, velho. Não façam isso, por favor, não façam isso. Então é isso, não tem mais muito o que falar.
Ah, eu Super Brahma, eu não sou católico. Cara, vai numa igreja que seja correta, pelo menos, cara. Não fica indo em igreja, filha da puta, cara, que quer roubar o seu dinheiro, ou sei lá, sugar sua alma, ou mentir pra cacete pra você. Vai num lugar, cara, que você vê essas pessoas aqui, elas são corretas. Elas não vão mentir. Elas podem, tipo, estar enganadas, o que é ruim também. Mas elas não vão mentir, entendeu? É um pouco melhor. Então, procure, sei lá, cara, pelo menos procure um lugar onde você vai ter grupos de pessoas que vão te apoiar, cara. Porque senão você tá ferrado, cara. Você não vai conseguir largar dessa merda. Mas é isso. Não tem mais muito o que falar. Espero que os ouvintes tenham gostado. Esse tema é muito pesado. Eu tive que dar alguns cortes, porque eu fui interrompido por parentes. Mas é normal, é de casa mesmo. E é isso. Deixem um like, ajudem aí o Caverna. E também me ajudem, né? Quando vocês ajudam o Caverna, vocês me ajudam. E é isso, ouvintes. É um tema pesado. Vai ficar meio longo. Teve alguns cortes, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter falado bem também. E é isso aí, ouvintes. Tchau, tchau.